Amigo jornalista Avelino Ferreira, que veio falar sobre o seu livro que ele está lançando sobre São Salvador. Avelino, obrigado pela presença em nosso programa. Está aqui o meu convite, que vai ter a estreia dia 30, o lançamento, na verdade, do seu livro São Salvador, que conta a história, um pouco aí da história do dia 6 de agosto. Conta a história da cidade num todo, né, Avelino? Como é que conta a história? Dá uma passada por tudo. Obrigado pela presença. Como é que... Primeiro, São Salvador. Conta um pouquinho da história de São Salvador pra gente. Bom dia, Avelino. Bom dia aos seus telespectadores, aos seus ouvintes e a vocês, né? E eu estava falando quando cheguei aqui que vocês só me chamam para falar de coisa velha. Você fica velho, mais importante, né? Claro. Senão vocês não chamariam, e também acho que a comunidade deve saber de algumas informações que sempre tem que estar sendo repassadas, e eu acho que o melhor meio seria através da escola. Como os professores não passam, não há essa preocupação, as gerações vão surgindo e não vão sabendo da história da sua própria cidade. E eu digo sempre o seguinte: a gente pode conhecer o mundo, né, através dos estudos, hoje, da televisão e tal, mas o mais importante é a sua cidade. Fernando Pessoa tem aquele poema, né, que um pedacinho que as pessoas pegam e falam assim, que ele diz que o mais importante é o rio da sua aldeia. Eu até tenho um poema, eu sou péssimo em poema, mas escrevi uma vez dizendo o seguinte, que me perdoe o Amazonas, né? Mas o rio mais importante da minha vida é o Paraíba. Tá certo. Então, a história mais importante é a da cidade. E 6 de agosto é o dia do nosso padroeiro. Você vê que São Sebastião do Rio de Janeiro comemora, e todas as cidades do mundo comemoram o seu padroeiro, né? A sua data mais importante e tal. E as pessoas não sabem o significado do 6 de agosto. Por que é dia 6 de agosto, né? 6 de agosto foi quando Cristo aparece transfigurado, iluminado, no Monte Tabor, para 3 apóstolos que estavam com ele na caminhada, e param no Monte Tabor, e Cristo, então, ele aparece iluminado, revelando ali para os apóstolos, e naquele momento, o Filho de Deus, né? Que enquanto homem, não é mais, ele aparece todo iluminado. Na catedral, tem aquele vitrô, que as pessoas não reparam muito, até porque também não é explicado, que tem isso, o Cristo flutuando, né, no Monte Tabor, com 3 apóstolos ao pé. Mesmo assim, tem pessoas, como o meu amigo, muito amigo, que morreu há pouco tempo, Jorge Renato Pereira Pinto, que é um historiador, o Marcelo Crivella, que é um senador, que não é daqui, mas ele chegou a declarar isso na Record, de que o 6 de agosto era em homenagem a Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que era o donatário da capitania, quando criou-se a vila, de São Salvador, em 1677, e resolveu dar o nome ao padroeiro na cidade e tal, de São Salvador, em homenagem a ele próprio. O que é um absurdo, uma cíntia, a Igreja Católica, outras igrejas também, mas a Igreja Católica jamais permitiria isso, pegar uma pessoa e dar o nome, né, de um padroeiro de São Salvador, né, que nem tem São Salvador é Cristo, né, a uma cidade como protetor, como coisa de uma cidade. Então não tem nada a ver, o que tem a ver é isso. E o Papa, não me lembro agora qual o nome, mas no meu livro tem, um Papa, ele, nas lutas contra os turcos, né, na Idade Média, resolve colocar para a cristandade o 6 de agosto como essa data mais importante dessa revelação e tal, e foi uma das datas mais importantes da cristandade. Sim. Como Campos é uma cidade histórica, faz parte do início da colonização do Brasil, em 1652, quando cria-se a matriz, quer dizer, ou seja, há 360 anos atrás, criou-se já com essa áurea de louvor a Cristo, ao Santíssimo Salvador, e ficou, então, São Salvador, o protetor, né, o padroeiro da nossa cidade. Esse é o significado, do 6 de agosto. Interessante. Agora, eu estava vendo aqui o livro. Sim. Esse é um modelo. Esse é o nosso livro, né? Não vou te dar, não. Esse é um modelo. Ele deu um convite para a gente ir lá, rapaz. Mas esse é só um modelo. O livro é até mais bonitinho do que isso. Muito bem.
é aqui dentro, em contextos de histórias, além do 6 de agosto, a história da praça. A praça São Salvador em si. Essas modificações que ocorreram, não, mas o início, a origem, tem em detalhes? Isso, tem. Olha só. Sim, toda vez é isso aí, desculpe. Mas olha só. Agosto era um mês que não existia. Tem que pensar nisso também. Quer dizer, o imperador Júlio César, ele chama o astrônomo Sosígenes, muito importante na época, né? E diz o seguinte, que havia um problema entre o ano lunar, né? E a questão da Terra, né? Do se mexer na Terra, do clima e Nós etc. tínhamos 10 que estava errado. Eram 10 meses na época. Começava em março. Aí Sosígenes faz um estudo demorado e mostra que pelas fases da Lua e etc. e tal, nós tínhamos 12 meses e não 10. Então havia um erro grave para acompanhamento do tempo, das estações, etc. Bom, então cria-se mais 2 meses, quintilis e sextilis, que é 5 e 6. O ano começando em março, julho seria 5, agosto seria 6. Mas ele não deu nome nenhum, quintilis e sextilis. Então ficou assim. Quando ele morre, o Senado romano coloca quintilis, o nome de Júlio, em homenagem a ele. Certo. Então ficou Júlio. E o imperador Augusto, que veio depois dele, também o Senado coloca agosto. Então, Júlio e Agosto, em homenagem a esses 2 imperadores. E o ano tinha 365 dias. Ficou com 365 dias, tantas horas e tal. Quando havia, né, um problema não, o costume é muito mais forte do que algo que você coloca cientificamente, ou que seja, às vezes o costume é mais forte. Por exemplo, você continua falando 10 para um mês que é 12. De dezembro. As pessoas não pensam nisso. Quer dizer, isso que eu acho, entendeu? Que a escola deveria falar sobre essas coisas. Está muito claro, né? Está muito claro, Outubro, mas não aparece. Setembro, novembro. Isso, novembro é 9, outubro é 8, né? Aí por que isso? E dá uma explicaçõezinha, isso é fácil, né? E aí fala, termina em 10, termina em 12, mas nós falamos 10, por causa do costume e tal, porque senão fica assim, 10, 12, como é que eu escrevo 12, eu falo 10, né? Bom, o Papa Gregório... A gente pode falar com Dilma, inventou dezembro. Dezembro, quem sabe, né? É uma linha. Aí, o Papa Gregório, já no final da Idade Média, já no início da modernidade, 1400 e qualquer coisa, leia o meu livro que aí o pessoal vai saber. Detalhes. Fundamental isso. Mas ele vai e vê que há uma diferença de minutos. Esses minutos com os séculos, há uma diferença grande. Então, 5 de outubro desse ano passou a ser 15 de outubro. Certo. Quer dizer, ele mudou a data de um dia para o outro, né? De repente você tem uma diferença enorme de data, para colocar os minutos. Então você tem 365 dias, 11 horas e tantos minutos. E como a igreja era muito forte, muito potente à época, ainda até hoje, né, na Idade Média, no final da Idade Média, foi adotado isso no mundo inteiro, não é? E hoje, quer dizer, você ficou conhecido o calendário como calendário gregoriano. Aí, desculpa, aí você vai para a praça, que o Vitor falou, você também falou. A praça é o seguinte, a matriz São Salvador, ela é construída, ainda tosca, início lá em 1652, ali é onde é a igreja de São Francisco. Né? Ali era a matriz. Não se falava São Salvador, nem catedral, né, que depois, era a matriz. Ali é um local baixo. Aquela região ali da Formosa, do Xaxaxá ali para baixo, entendeu? Quando alagava o rio, né, quando o rio tinha mais água, né, que 40% das águas foi para o Guandu, no Rio de Janeiro, então o rio diminuiu demais as águas, alagava aquela região toda, menos a praça principal, a Praça São Salvador. Ali é alto, embora seja na beirada do rio, mas é alto. E aí, quando foram mexer nas terras ali onde está a catedral hoje, descobriu o seguinte, ali é um cemitério indígena. Né? E eles, desculpe aqui os religiosos e tal, mas à época teve o Papa até que já pediu perdão,
Quer dizer, não havia o respeito à cultura indígena, nem à religiosidade indígena. Eles cavaram, arrebentaram ali e construíram um prédio, ainda meio tosco ainda e tal, mas que chamou-se a matriz. A matriz, então, foi para a praça. Com o tempo, essa matriz sofreu não sei quantas reformas, foi derrubada, etc. E tal. O Visconde de Araruama, no século XIX, fez do seu próprio bolso e com apoio da comunidade uma igreja, uma matriz já sólida, muito grande e tal. No livro, por exemplo, eu trago toda a metragem dela e tal, e ele bancou do próprio bolso, quase faliu, coitado do cara, por bancar a igreja, que é muito caro, uma obra muito cara que ele fez. Mesmo assim caiu, 100 anos depois teve que fazer. Aí o Dom Shoa, né, o Monsenhor Shoa, ele conseguiu católicos e não católicos colaborarem, né, numa campanha muito grande para a construção dessa catedral que está aí. Aí a solidez dela é tal que vai durar aí muitos séculos ainda, né? Bom, e a praça em frente era um lamaçal, né? Aquilo ali era um espaço aberto, né? No final dela, onde hoje se chama das 4 jornadas, é que ficava a Câmara, né? Isso nessa época de 1600 até 1700, a Câmara, a cadeia, né? Do lado direito, né? Olhando da Catedral para o Rio, ali onde é o Banco do Brasil, mais ou menos, ali, Banerj, Banco do Brasil, antigo Banerj, era a casa de Benta Pereira e tal. Então era o centrinho da cidade importante ali, não é? Eles resolveram, então, fazer a praça, estender isso e fazer até bom, porque proibindo as construções com a praça, você vê que ficou hoje, né, séculos depois, você vê a importância que tem a praça. E tinha o nome de praça principal, ficou como praça principal até o século XIX, quando a Câmara Municipal, que também comemora 360 anos em dezembro, é de 1652, resolve dar o nome de Praça São Salvador. Primeiro ela foi praça principal, depois Praça da República, depois Praça São Salvador. Ela passou por muitas transformações, não é? Inclusive já teve quase pelada, como é hoje. Aquela coisa europeia, de botar os postes ao lado e tal, uma árvorezinha ou outra, e ficou limpinho e tal. Mas o clima aqui é tropical, clima quente, né, em geral e tal, e as pessoas, as transformações que foram surgindo, foram enchendo de árvores e tal, até nós conhecermos ela, minha geração, a de vocês, que mais novos, conheceram a praça bonita, com árvores, com banquinhos, né, e tal, até voltar, né, no caso de 2004, a ficar vazia. Eu coloco no livro, Grande, muitas fotos que eu peguei no Arquivo Público Municipal, algumas com Dibes e uma com Wilson Correia, das várias faces da praça, sendo que não tem datas. Eles cometeram esse erro, vamos dizer, histórico, ao colocar tanto no arquivo quanto no Dibes, sem as datas. Mas a gente vê os prédios ao redor, a forma, aqueles carrinhos antigos e tal, né? E ela vai sofrendo as transformações, né? E vai mostrando de como ela ficou nesses anos todos. Ela já foi quase lisa, tá vendo? Exatamente essa forma que você falou. Parecido. O pessoal vai ter toda a oportunidade de ver no livro, né, São Salvador, né? Que é importante destacar também que vai ser no dia 30. O livro aí será lançado no dia 30, às 19 horas, no Trianon. A praça era bonita. Aqui é a última que nós vimos. Ela muito bonita. Essa é a última. Pois é. Mas tem outras, Vitor, lá atrás. E aqueles prédios ao lado, que depois também foi transformando, verticalizando e tal. O prédio do Correio era muito bonito, né? O prédio da Associação Comercial e Industrial era muito bonito. Só que a gente luta pela preservação, Grande, mas os prédios são particulares. Às vezes as pessoas você sabe dos seus apertos. Então, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial tinha um prédio, não que para ser conservado ia gastar, e o poder público ele exige que o particular gaste. Ele só gasta quando o cara provar que não tem condições de gastar. Não é? E hoje não, depois do prédio, até Jorge Renato era o presidente da SIC quando fez o prédio, ela tem condições de sobrevivência, a entidade, porque tem várias lojas,
tem um auditório confortável e tal, tem uma sede, quer dizer, não teria se não fizesse o edifício. Então, quer dizer, nós queremos a preservação dos prédios históricos para, no futuro, mostrar o que nós éramos no passado e tal, e eu acho muito importante, mas o empresário ou o dono do imóvel é ele que sofre, e às vezes sofre muito, a partir do momento que ele não pode se manter. No caso da Associação Comercial e Industrial, o prédio é muito bonito, mas eles não teriam hoje condição de sobrevivência, a entidade não teria condição de sobrevivência se não fosse aquele edifício que eles fizeram. Então, desmancharam um prédio muito bonito, fizeram aquele arranha-céu, mas, infelizmente, não havia outra condição de sobrevivência senão a venda do prédio e a transformação da cidade. Outro dia eu estava passando em frente ao solar da Baronesa, justamente eu estava pensando nessa questão. A gente acaba, o nosso tempo está cada vez mais curto e a gente acaba tendo atenção a determinadas coisas que não necessariamente são do passado. E a grande dificuldade da humanidade é justamente se fazer esse balanço do que é o futuro que nós pretendemos, mas ao mesmo tempo conservar o passado. Eu acho que quem faz muito bem isso numa cidade que eu não tive ainda o prazer de conhecer, mas quero conhecer, é Tóquio. Tóquio tem um arranha-céu no lado, mas tem aquele templo deles, ou tem aquela casa antiga do outro. Campos está mais ou menos nesse estilo. Tem um arranha-céu no lado, mas tem aquela casa de 1800 e alguma coisa, só que a diferença é que não é preservada. Sim. Olha só, porque a preservação, a lei é clara. Você, por exemplo, não pode investir. A Lira de Apolo. Você não pode investir na Lira de Apolo, que é particular. Aí você tem que arranjar, é difícil demais, ele sabe, as pessoas estão... Não estou falando. A grande questão, o que eu quero dizer é a preservação é muito nacional, porque a gente sabe que quando entra um prédio para o IFAM, pronto, acabou. Aquele prédio vai ser demolido, ele vai cair sozinho, porque é tanta burocracia para se restaurar ele, que acaba com tudo. Eles dificultam. Não é a instituição municipal em si. Não, porque tem municípios também que não teriam condições. Sim, assim, né? Você vê municípios menores com um casarão, não teria condição nenhuma, verba nenhuma para manter. A questão é isso, eles criam as leis, dificultam, burocratizam, e aí as pessoas ficam amarradas, e no final o prédio vai cair. Como está o Asilo do Carmo, como está todos os prédios históricos. Todos os prédios. E por outro lado, você reforma, como é o solar da Baronesa, você sabe que foi preservado, reformado, etc., né? Foi uma doação do Barão do Muriaé. E a utilização? Porque se você não utiliza, cai. Claro. Você, entendeu? Para preservar, você tem que utilizar, é igual casa abandonada. Se a casa não for utilizada, no final ela cai. Então você tem que usar. Aí o uso, está lá a questão burocrática. Foi dada a Academia Brasileira de Letras, que não repassa, que fica, etc., não funciona. Acabou há muito tempo. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, com uns 10 anos de idade, num passeio escolar, ainda tinha os talheres na mesa, ainda tinha os móveis. Aí, 3 anos depois eu voltei e não tinha mais nada. Não tinha mais nada, já tinha sumido tudo. Hoje, depois de 10 anos, se você olhar... Mas a burocracia atrapalha muito. Ali, por exemplo, a mentalidade hoje vai mudando, por exemplo, com a restauração do museu, 40 anos que a gente está brigando pela restauração daquele prédio do Visconde da Roma, que agora foi feito. Eu não sei se você foi lá, é muito bonito e muito grande. As pessoas não têm ideia de quanto ele é grande, porque ele vai até a Barão do Amazonas, né? Ele é muito, muito grande. Os salões são enormes e tal. Eu acho que motiva aqui, isso que você está falando, Vitor. Você tem, por exemplo, um prédio todo de vidro, que é o antigo IAA, que é da Justiça. Aí depois você tem aquelas casas que embaixo é comércio, né? Mas no segundo andar é tudo bonito, você vai ver nas fachadas, e aquilo preserva até o museu. Aí depois na esquina já desmanchou, porque era o antigo Caldo Andrade e tal, né? Porque já não é estilo histórico. Mas você mantém esse velho e esse novo, ali no centro mostra bem isso. Você lembrou bem da questão de Tóquio. Que você tem os prédios, quando preservar para uma Lira de Apolo, você vai ficar com um centro histórico muito bonito, mostrando o nosso passado, né, do século XVIII para cá, que antes os prédios caíram, e a modernidade. E também você não pode prescindir disso, senão o mundo não anda, não evolui. E eu acho o centro de campo muito bonito. O que tem que fazer é o que a Rosinha vai fazer agora, tirar a fiação toda.
aqueles postes, aquilo ali dificulta até a visão dos prédios, das fachadas. Aí fala assim, as fachadas são bonitas, você nem olha. Como é que eu ando olhando para a fachada? Ninguém anda olhando para o alto. Mas se você tira os postes, tira os fios, você preserva, principalmente o centro da cidade. Nós temos um centro bonito. E a minha preocupação é fazer, por exemplo, eu vou lançar daqui em 2 meses o livro sobre a Câmara, que vai falar mais uma vez, o Vitor falou que é um pouco da história de Campos, é verdade. E a história da Câmara é também a história de Campos, óbvio, que é de 1652, que fala sobre o quadrilátero doado para ser o centro da cidade, que vai da Coroa ao Queimado, do Queimado ao Iepã, atrás do Iepã, né? E até a Beira-Rio. Era um quadrado. Meia légua, são 3.300 metros, né? Em linha reta, no caso, né? Dos 4 lados. Esse quadrilátero tinha até os marcos, era da Câmara para constituir o centro da cidade. Quer dizer, já pensavam isso lá no século XVII, né? E realmente é mais ou menos isso que é o centro. Hoje estendeu, o Jockey hoje passa a ser centro, Framboyant e tal, aquela canavial e tal. Mas é ali, se você pegar da Coroa, né? Ferreira Machado, né? Até Riachuelo, é mais ou menos ali o centro da cidade, da 28 de março até a Beira-Rio. Se nós preservarmos isso, com o novo e o velho, não é? Não as favelas, eu acho que os casebres e tudo, está se fazendo um trabalho nesse sentido de tirar ali da beira do rio e tal, e morarem em casas e tal. Mas ali você tem coisas antigas, casas, prédios do século XIX, XVIII, que dá para preservar junto com o novo. E nós teríamos um grande centro histórico, e a gente fala isso, inclusive o prédio do Fórum foi um terreno doado para a Justiça pela Câmara, porque tudo desse quadrilátero pertencia à Câmara, né? E eu estou fazendo isso dos 360 anos da Câmara. E esse livro São Salvador, o cara falou assim ontem, mas é sobre a Igreja Católica, ele é protestante? Eu falei, não é, isso é história. Tem nada a ver com religião. Porque, querendo ou não, a Igreja Católica é parte da história. A cultura. Claro, mas é o país, quase tudo, do país principalmente. É isso, é verdade, é verdade. Não tinha nem o protestantismo. Exato. Né? Então, não pode fugir disso. Então não é um livro religioso, é um livro sobre a história de Campos, esse pedacinho da história de Campos, que eu acho que tem que ser dado, deveria ser dado nas escolas e tal, mais, para as pessoas sempre, as gerações vão surgindo e sabendo o seguinte, onde eu moro, o que é minha cidade, por que eu estou aqui, festa de São Salvador, o que é isso? Hoje um fato muito importante que pouca gente está lembrando, é que hoje foi a instalação da rede elétrica. 129 anos atrás. 129 anos atrás. Quer dizer, a sua função, 1883. então, a sua função é sensacional. Exatamente. É mesmo. Mas olha só, quando a gente bota os fatos que marcaram a história e tudo mais, e as pessoas, mas que coisa chata, principalmente para atingir o que é nosso. Né? O Motoclube hoje está fazendo 80 anos. O Motoclube nosso é um dos mais antigos. É o mais antigo. É o mais antigo do país. Então, a gente tem que reviver isso. Então, esse trabalho, 360 anos São Salvador, 360 anos da Câmara, isso é essencial, porque são obras que ficam. E olha, no dia a dia, a correria, que agora há pouco o Vitor falou, é verdade, mas a história requer tempo. Tempo para estudá-lo, tempo para poder fazer. Então, você tendo pessoas que têm esse direcionamento, isso é muito importante para a gente. Eu amo isso. Agora, vamos lembrar aqui o negócio rapidinho. Eu fiz o papel de Dom Pedro II e o Brizola era o governador da época, quando veio aqui acendeu, né? Que apagou a cidade e botou os postes de como era na época. A Sérgio colocou ali no centro da cidade, igualzinho, a iluminação da época. E antes da luz elétrica. E aí ele vem e me reverencia. Eu sou Dom Pedro, imperador, ele é governador, presidente de província. E ainda faço um discurso com linguagem da época. Zé Barbosa era o prefeito, eu tenho essas fotos lá no calçadão. Eu barbudão, barba branca, botou, né? De terno e tal, fazendo o papel de Dom Pedro no centenário 83 da luz elétrica. Você vê a importância dessa cidade de ter 6 dias depois de Londres, ou de Nova York, né, o primeiro da América Latina, a primeira cidade a ter luz, nem Rio de Janeiro, ninguém a ter luz elétrica, que era um avanço extraordinário para a época, né, e da importância,
foi a nossa cidade de Campos. Eu amo essa cidade. Eu pensei que você ia falar que em 1883... Eu tava lá. Eu vi o Calpeiro puxando interruptor. Eu sou velho, mas nem tanto. Mas assim, a gente pode dizer também, então, contrapondo, a gente pode dizer então que Campos foi a primeira cidade a receber conta, pagar de luz. É verdade. É verdade, e caríssima. Caríssima, né? Até porque todas as empresas eram particulares. Não fugiu muito, não. Ele continua ainda. Só dividir um pouco. Mas olha só, não pode falar isso aqui não. Não, você é porque não pode falar pelo seguinte, é só você ficar um dia sem luz, um dia. Não ficam algumas horas não, que você até esquece. Fica um dia sem luz, ou uma noite, principalmente, sem luz, você vê como que a luz é barata. Isso é verdade. Principalmente em dia de calor e cheio de mosquito. Não, é sério. É igual o gás, rapaz. Levando em consideração o conforto que ela proporciona, Isso, é verdade. Não, eu acho que as pessoas ganham um pouco, principalmente as pessoas que ganham menos, vamos dizer, de 2 salários mínimos, né, que grande parte da população ganha, pagar a conta de luz. Mas se você pegar também, minha irmã paga R$50 de conta de luz. Beleza. 50 reais de conta de luz. Para 2 salários, não é tanto assim. A gente reclama muito, eu acho que a gente tem que cobrar mesmo. Esse é o papel da comunidade, vocês da imprensa, eu, né, agora não estou no jornalismo, mas também como jornalista o tempo todo, briguei muito, né, com esse negócio de o serviço que não é 100%, que a gente tem que cobrar. Claro. Agora, não pode deixar de reconhecer que não é caro, nós ganhamos pouco, ou as pessoas que ganham pouco podem reclamar daquilo que ganham, mas não é igual o gás. Eu não sei quanto custa um bujão de gás, é R$50. R$50 que dá, às vezes, 2 meses, dá 1 mês e meio numa casa comum. Se você dividir, vai dar centavos por dia. E você usa ele toda hora, de manhã, tarde, noite e tal. Não é caro. Por outro lado, eu vejo muito o Nordeste, o interior do Nordeste, que ganha lá R$300, consegue fazer biscate, o que seja e tal, mais R$100 do governo e tal, R$300, aí passa a ser muito caro. Mas em geral, vamos dizer, que morando na cidade, estado do Rio de Janeiro, uma cidade importante como Campos, hoje rica, né? Não é tão caro assim. Avelino quis tocar nesse assunto, na verdade, não posso dizer, porque na verdade pode indagar agora o pessoal da Ampla, querer cobrar mais caro. Realmente. É verdade. Essa rodovia que vocês têm, vocês precisam pagar mais. E eu sou crítico deles, vai fazer como? Mas é um reconhecimento, claro, né, apenas. Claro, sem dúvida. Mas parabéns pelo trabalho, boa sorte aí Obrigado. no lançamento do livro. Dia 30 de julho, no Trianon, a partir das 19 horas. Segunda-feira, hein? Segunda-feira, pode entrar? Nunca ninguém lança livro segunda-feira, hein? Mas a entrada é liberada? É isso. Dizem até que tem um salgadinho. Eu não acredito, mas que é Trianon. Interessante, quer dizer, vai ser... Burguês, não é? Exatamente. Espaço burguês. O interessante... Vai botar. O interessante é que é exatamente uma semana antes do dia 6. Do dia 6. Exatamente. Que completa, no caso, 360 anos lá. Vai ser segunda-feira? Vai ser dia 6? Segunda-feira, dia 6. Que bom, né, Revelino? Eu acho que eu sei muito do passado, não sei do presente. Mas então, tá, Danilo? olha só, o livro é fininho, mas não importa. Ele tem uma importância muito grande. Foi um fruto de pesquisa de Viviane Terra, que é pedagoga, Silvinha Paz, que é historiadora, que é uma pessoa excelente e tal, e uma intelectual de primeira. Nós 3 que fizemos esse trabalho, e foram 2 anos de pesquisa para fazer. Não é fácil conseguir alguns dados aqui. Havia autores que falavam uma coisa, como Júlio Feidito, Lamego fazia outros. Então, tem uma boa bibliografia e vai custar R$20. Não é tanto assim para uma boa leitura. Muito obrigado por vocês me darem esse espaço e essa atenção. Claro. E sendo fininho, tenha certeza, muitos vão ler. Porque sendo fininho, sabe como é que é o pessoal? É preguiça, né? Então vai poder ler com vontade, olha só, e guardar. São uma tendência natural. Os livros hoje têm que ser finos, eles têm que ser curtos. É no máximo 100 páginas, 120 páginas. Ninguém quer saber negócio de livro de 500 páginas, não. É verdade. Isso aí acaba não lendo. A correria não está dando. O tempo está curto. O cara ou faz livro de 100 páginas para ler ou não faz, esquece. Perdão, só para acrescentar, é isso aí, rapaz, eu tenho falado, olha, as pessoas estão escrevendo livros grossos, eu mesmo fiz o Desecanto com 360 páginas, e realmente é muito. Você tem que fazer, o cara que se interessar
Sim. Né? Ele vai buscar meios de ampliar o conhecimento dele naquilo, mas são poucas pessoas por aquele assunto. Então eu acho que deveria escrever pouco para que todo mundo pudesse ler, porque você já abre sendo pequeno, o cara fala assim, não, aí eu vou dar uma lida, mas se for grosso, ele bota na estante. O livro de 100 páginas, o cara lê numa tarde e resolve, morreu o assunto. Agora, 200, 250, 300, nossa. É porque quer explicar demais. Quer explicar, contar a história, e lá vem, e lá vai. Enfim, tá o nosso amigo Avelino Ferreira, que vai lançar um livro, São Salvador, dia 30 de julho de 2012, agora, segunda-feira, daqui a 3 semanas, dia 30, sobre aí São Salvador. Avelino Ferreira esteve aqui no Trianon, a partir das 19 horas. Peraí. Todo mundo convidado. Daqui a dia 3 30. semanas, Não, 3 semanas não, agora. Gente. Eu que tô viajando agora. Segunda agora. Hoje é terça. Vocês falam dia 5, lançamento, eu confundi. É segunda agora. Segunda-feira agora, daqui a uma semana. Isso. Então, dia 30, são lá no Trianon, a partir das 19 horas, todo mundo convidado, o livro R$20. Vamos ajudar o autor, né? Apagar a gráfica. Apagar a gráfica e pedir autógrafo para o Avelino. Para autografar lá o livro. Vamos lá. 8 horas e 31 minutos, chama o intervalo comercial, volto já, não sai daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555.